Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia. Segundo livro dos reis de Israel. É vitória, Senhor. Oh, é vitória, Jesus. Segundo livro dos reis de Israel. Eu quero ler o capítulo 6. O capítulo 6, a partir do versículo 15, diz assim, tendo o moço do homem de Deus se levantado, muito cedo saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço disse ao homem de Deus: ai, meu Senhor, o que faremos? Você pode sentar? Eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor que me desse entendimento para essa noite. É bem verdade que quando nós olhamos para o capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, a gente vai entender todo o contexto que é apresentado aqui nessa noite. Quando nós olhamos o capítulo 6, a gente observa que o general sírio, ele preparava planos para atacar Israel. Eu não sei se você já leu esse capítulo, mas é interessante nós notarmos que a Bíblia vai dizer que não fora uma vez, não foram duas, foram diversas as tentativas. Só que quando você olha esse texto, você vai observar que todas as suas tentativas foram tentativas frustradas. Por quê, pastor? Porque lá em Israel, Deus se revelava a um homem. Ao longo da história, a gente observa e vê o contexto de Israel, a gente se depara que, desde a saída do Êxodo, quando Israel enfrentou seu primeiro cativeiro, que tivera a durabilidade de 430 anos, que foi o cativeiro egípcio, de lá para cá, eu não sei se você já observou, todas as vezes Israel se depara com alguma adversidade. O capítulo em que ora acabei de ler, vai dar essa ideia. Alguém está preparando guerrear contra Israel. Só que todos os seus planos bélicos, eles vão cair por terra. Por quê? Porque Deus falava com Eliseu. Ao ponto, pastor Adriano, de o próprio adversário observar e entender uma coisa: tem alguém levando conversa alheia. Por quê? Porque o capítulo 6 vai informar que ele fazia isso na sua câmara de dormir, lá no seu aposento, aonde ele não era observado por ninguém. Só que ele entende uma situação que está aqui de plano de fundo, presbítero, evangelista Wesley. Ele observa que um deles, alguém entre eles, está levando isso para Israel. Por quê? Porque quando ele colocava o seu plano em prática, repita essa palavra para mim entender: prática. A teoria, ela caracterizava muitas coisas dentro da projeção dele. Só que a prática é algo totalmente inverso. A parte teórica da projeção dele dava a entender que ele teria êxito, só que na prática ele não teve êxito algum. Ele vai colocar
em pauta uma situação que tem alguém que está levando conversa a Israel, mas um deles vai se levantar e vai dizer assim: não, meu senhor, é que lá em Israel existe um profeta por nome Eliseu. Olha aqui para mim, irmãos. O texto que li vai dizer que, ao saber da situação, ele vai mandar cercar Dotã. As partes montanhosas de Dotã são cercadas. O capítulo 6 e versículo 15 vai nos trazer as seguintes informações: alguém acorda muito cedo. Acordar cedo na nossa ideologia é dever de todos os dias, sim ou não? Sim, todos os que acordam cedo têm algum compromisso. Só que esse moço, e esse é a maior dificuldade que nós encontramos nos dias de hoje, quando ele acorda muito cedo, quando ele abre, pastor Manuel da Guia, a janela da vida, ele se depara com o quê? Ele se depara com uma grande dificuldade. Parece que a dificuldade está à porta, observando toda a situação. Ele olha para aquela situação e ele vai perceber o quê? Ele vai perceber que está em perigo. E a pergunta que não cala dentro desse contexto, que é dita por ele: o que vamos fazer? Eu não sei se você já percebeu que durante todo esse ano, essa pergunta foi cogitada em muitos lábios. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ainda nos nossos dias, ela se pergunta: o que vamos fazer? A nossa política, tanto municipal, estadual, federal, todos os três poderes ainda estão se perguntando: o que vamos fazer? Se você sair agora da igreja Assembleia de Deus, sede de Camboriú, e comparecer em qualquer esquina dessa cidade, você vai se deparar com alguma situação, e essa pessoa vai perguntar para você: o que vamos fazer? Esse moço, que ao meu ponto de vista, porque o capítulo 5, que é um capítulo anterior a esse, traz a informação que Geazi é tomado de lepra. Provavelmente esse moço não é Geazi, deve ser algum aluno da escola de profeta que havia naqueles dias. Para sua informação, havia 5 escolas naqueles dias: Ramá, Gigal, Betel, Jericó e Jordão. É alguém totalmente despreparado. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele está com o homem de Deus. Só que quando a luta, porque a luta ela vem para todo mundo. Jesus disse no capítulo 16 e verso 33 que nós seríamos o quê? Afligidos. Mas ele deixou uma palavra rema para essa noite. O que seria, pastor? Ele dizia que nós venceríamos o mundo. A palavra vencer, dentro do grego original, ela dá ideia de conquista. Pastor, eu não entendi. A adversidade está batendo na porta de Eliseu, mas alguém está vendo derrota. A proposta desse moço era entender, era compreender os fatos. Só que quando ele abre a janela, ele se depara com um grande exército, e a pergunta é essa: o que vamos fazer? Ele vai despertar Eliseu, e o texto vai dizer que Eliseu ora por ele, e os seus olhos se abrem. Eu disse: Deus, o que é isso? O Senhor disse: meu filho, aproveita que é a última quinta-feira praticamente do ano, já estamos no término. Deus falou ao meu coração durante essa madrugada: é tempo de Deus abrir os nossos olhos. Pastor, Deus disse: Marcelo,
a escama da incredulidade, da falta de fé, daquilo que você pode, porque ele tá vendo aquilo que os seus olhos permitem ver. Mas Eliseu está fazendo um comparativo de algo maior. É quando os olhos dele se abrem. Porque eu aprendi uma coisa nesse contexto de vida: quem pergunta quer resposta. Ele está dizendo assim, ó: o que vamos fazer? Ele diz assim: meu filho, quando os teus olhos se abrirem, você vai ver coisas grandes. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. E o Senhor disse: meu filho, o oftalmologista Espírito Santo está nesse ambiente. Eliseu orar por ele, e o texto vai mudar, vai dar uma ideia diferente. Por quê? Porque Eliseu vai dizer assim: mas são os que estão conosco. Oracácia Mambarábia. Já percebeu isso? Maior é o que está conosco, irmã Sueli. Maior é aquele que luta, é aquele que me defende. Maior é aquele que vai pleitear a tua causa. Ele olha para a situação e ele vê o perigo à porta. Ele olha e parece que o perigo vem trazer, porque o perigo faz isso conosco. O perigo tenta nos intimidar, faz com que paramos. Mas quando ele vai despertar Eliseu, pastor Adriano, Eliseu orar por ele, e o comparativo vai mudar todo um contexto. Ele viu carros e cavalos em redor de Dotã. Só que quando Eliseu ora por ele, a glória que era manifestada naquele ambiente trouxe uma visão maior para os seus olhos. Você quer ficar de pé comigo? Quer ficar de pé comigo? Eu quero terminar dentro do horário. Olha aqui para mim. Uma pergunta que não cala na boca desse pregador: o que vamos fazer? Tem pais de família perguntando no meio de toda essa crise: o que vamos fazer? Quando você enfrenta toda aquela dificuldade, essa pergunta já cogitou nos seus lábios: o que vamos fazer? Quando nós vemos o perigo à porta, eu como pai, como avô, eu pergunto: o que vamos fazer? Mas quando a escama da incredulidade cai, meu amigo, Uriácia, a situação muda. Porque às vezes os nossos olhos, eles querem observar, e a nossa ótica, às vezes, para algumas coisas, pastores, ela é muito curta. A nossa ótica para algumas situações, prima, às vezes, ela é curtíssima. Mas foi Eliseu orar, e os olhos dele se abriu. Eu vim aqui determinado nessa noite. Eu quero ser boca de Deus para alguém aqui. Deus vai abrir os teus olhos. Você não encerra 2021 nessa situação. Não encerra. Deus vai abrir os teus olhos. Você não dá término esse ano nessa situação. Deus vai abrir os teus olhos. Talvez o dia de hoje
As situações se agravaram numa circunstância tão grande que você olhou assim: o que é que eu vou fazer? Terça-feira até mandei uma mensagem para o pastor Adriano, que eu não viria na reunião do ensinamento da palavra, porque eu estava no meio de uma situação, e eu fiquei me perguntando: por Deus, o que é que eu vou fazer? No confronto, era 7 horas da noite, o eletricista com 2 fios para ligar, e o comando da Celesc não fazia nada. Eu falei: Deus, o que é isso? O que eu devo fazer? De repente, apareceu uma luz no meio do nada. Aquilo que era o maior empecilho se tornou em bênção. Eu estava com uma mulher, mais o seu esposo, e mais 3 crianças dentro de casa sem luz. São algumas kitnetes que eu tenho ali em Itajaí. Mas Deus é tão fiel, que Ele mandou socorro às 19 horas em ponto. A pergunta que me cogitava caiu por terra. Aquilo que eu perguntava: o que eu vou fazer? Parece que Deus abriu os nossos olhos e nós achamos uma solução. Pastor, o que é que você quer dizer nessa noite? É breve e objetiva a palavra. É como disse o pastor Adriano: nosso culto é curto, mas é objetivo. Hoje Deus quer abrir os nossos olhos. E eu vou ver o que, pastor? Você vai ver aquilo que ninguém vê. Você vai presenciar aquilo que ninguém presenciou. Você vai desfrutar aquilo que ninguém desfrutou. Hoje à noite, de você sair com o seu automóvel desse estacionamento, pegar as ruas de Camboriú, tomar rumo à sua casa ou à cidade que você mora, e quando você chegar lá, você vai ver coisas que olhos humanos não viram. Escute, eu quero orar por alguém aqui. Pastor, aos meus olhos, essa situação não tem jeito. É porque você está olhando com o seu olho natural. Pastor Marcelo, a minha ótica é curta demais. Eu não consigo enxergar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. É porque a tua visão é curta demais. Agora, se você der lugar para o oftalmologista Espírito Santo hoje aqui, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Cadê você? Sai do teu lugar agora. Posso orar, pastor Adriano? Sai do teu lugar, isso. A menina pode cantar ou vai cantar no corredor? Isso, venha. Você que está na campanha da quinta-feira, saia do teu lugar. Mais são os que estão conosco. Wesley, mais são os que estão conosco. Eliseu estava dizendo assim: ô moço, a luta parece grande, mas a nossa vitória vai ser bem maior. Alacandaraba surimikomandarábia. Como é que é o nome do seu irmão, pastor? Como é que é o nome do seu irmão? É Bagal. Luciano. O presbítero é Luciano? O Cristiano, perdão. Ele falou algo ali, confirmou algo no meu coração. Imagine você estar com a comida para fazer, e de repente você tenta ligar e nada ocorre. Você acha que ele fez a mesma pergunta? O que eu vou fazer? Só que Deus é tão fiel que abriu os olhos, ele sacudiu o bujão e Deus preparou a bênção. Esses dias eu parei num posto de gasolina. O outro carro que eu tinha, um Etios da Toyota, e carro automático, você sabe que não tem como. O ponteiro estava zerado. Eu sabia que o ponteiro estava zerado, estava na reserva. Eu parei no posto, e quando o rapaz foi abastecer o carro,
Eu vi que a pistola, como ele começava a brincar assim, tec, tec, tec. Eu desci do carro e falei assim, mano, tá com problema nessa bomba? Ele disse, não, senhor. É que o tanque está cheio. Aos meus olhos, estava seco. Aos olhos de Deus, eu não gastei R$5 para abastecer aquele carro. Por quê? Porque os meus olhos estavam escurecidos. Eu quero orar por você que chegou aqui e disse assim, eu não consigo ver milagre na minha situação. Não consigo. Tem coisa boa chegando. Você crê? Então você que ficou aí, levanta a sua mão, vamos orar a Deus. Pai, nós cremos, Senhor, no teu milagre. Senhor, eu me preparei, mas eu quero ser objetivo e curto, Senhor. É no teu nome, Senhor, que nós queremos profetizar, Senhor. Entre as últimas quinta-feiras desse ano, Senhor. Que os olhos, ó Deus, daqueles que vieram na noite da vitória, meu Pai, possam se abrir, Senhor. Que eles possam ver, Senhor, a tua determinação, a tua graça. Que teu Espírito Santo, meu Pai, possa abrir os olhos daqueles que aqui entraram, meu Pai. E consigamos, ó Deus, em teu nome, ver o sobrenatural, em nome de Jesus. E você diz...